Olá, amados, a paz de Arusha. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Miguel Ângelo, né? Com o título Jesus é o único Deus, parte 2. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu botar pra cá assim. Opa! Uai, o que eu fiz aqui? Aqui perto. Ah, tá bom, dá. Nossa, tá muito torto. Gente, que horror. Tá muito torto mesmo. Tá. Assim tá bom, né? Vamos lá, Assim melhorou, tá menos pior. Vamos botar aqui, tá menos pior, né? Então vamos lá, vamos continuar. Recordo que alguns anos atrás eu recebi uma carta de um líder aqui da cidade assim: Apóstolo Miguel Ângelo, eu não concordo com a mensagem da graça porque o senhor dá força demais a Jesus e não dá nenhuma força ao demônio e ao diabo. Eu disse: pega o telefone desse senhor. Eu liguei para ele. Eu disse: ouça lá, o meu chamado é para proclamar Jesus. E para mim Jesus é Senhor. Ele é o meu governante. Não dou força nenhuma a mais ninguém a não ser a Ele. A mais ninguém. Só Ele é a glória, só dele pertence. Então, o senhorio de Cristo é reconhecê-lo como Senhor, é proceder a uma entrega, uma rendição absoluta e total a Deus. Jesus disse isso em Lucas 9:23, diz assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer viver a vida cristã verdadeira, primeira coisa, a si mesmo se negue. Ou seja, não somos mais nós. Não somos mais nós a mandar na nossa vida. Tem que se negar. Ô pastor, mas nem pelo menos... É verdade, ele falou isso, né? Se nega a si mesmo, tome o seu madeiro e me siga. É isso que diz. Mas ele não falou isso. Sabe por que ele não falou isso, amados? Porque, na verdade, ele não quer que as pessoas seguem a Yahusha. Ele quer que a pessoa segue uma religião. Que as pessoas estão no engano da religião, para ele é vantagem, por quê? Porque as pessoas vão estar no engano, né? E não vão estar no caminho que é Yahusha. Veja, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Olha, vamos ver onde é que está escrito. Que aqui a Rocha falou, porque ele falou, né? Negue-se a si mesmo. Beleza, ele falou isso? Sim. Lucas 9:5. Vamos lá, Lucas 9:5. Ele falou isso sim, mas ele não completou. Veja. Se não receberam, sacuda... Ah, peraí. Ué. Vamos ver aqui de novo, amados. Lucas 9. Peraí. Tá ferro, hein? Mateus 16. Mateus 16, vamos ver aqui. Oh, meu pai, onde é que tá escrito isso? Que é isso, hein? Vocês vejam que tá aqui, né? Ó, Lucas 9:5. Ah, Lucas 9:23. Deixa eu ver se é esse. Lucas 9:23. Vamos ver. Isso aqui, ó.
E Yahushua dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente o seu madeiro e siga-me. Veja, a cruz aqui que ele está falando é o que eu... tipo, toma cada dia o seu... ai, como é que eu vou explicar isso, gente? Deixa eu botar aqui, peraí. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Tome cada dia o seu... Como é que eu vou explicar isso? Vamos ver aqui, peraí. Lucas 9, 23. Deixa eu ver como é que tá aqui pra... vamos ver aqui. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Então veja bem, se alguém quer vir por mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Veja bem, aqui é isso mesmo, ó. Se alguém quer ser meu seguidor, seja. Se alguém quer vir após mim, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Esse morrer aqui é o quê? Morrer a carne, a vontade carnal, viver no espírito, né? Então é isso, toma a sua cruz é o quê? Não tem seu próprio interesse, mas ande em Yahushua, né? E siga ele, acompanhe, siga-me, né? Aqui ele está dizendo siga-me, me siga. Mas isso Miguel Ângelo não vai falar do siga-me, né? Por quê? Porque ele não quer que a pessoa segue Yahushua, ele quer que a pessoa segue uma religião. Que a religião dele, de preferência, é dele. Primeira coisa, a si mesmo se negue. Ou seja, não somos mais nós. Não somos mais nós a mandar na nossa vida. Tem que se negar. Então, aí o negar para ele que ele está falando aí, é o negar de você estar sujeito a Jesus no tempo de pedra, para você praticar todos os atos religiosos. E sendo que o que o negar que a Rocha está falando é desse, de você negar a si próprio, seu interesse, né? E você seguir a Yahushua, seguir o que ele ensinou. Andar no caminho que é Yahushua. E siga-me, ele disse siga-me. Vá atrás dele, vá nele, vai a ele disse, vinde a mim e siga-me. Então vocês vejam bem, são ordens de Yahushua, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, tem que ir a Yahushua, que é o caminho, siga-me, né? Mas isso o Miguel Ângelo não vai falar. Por quê? Porque o negue-se a si mesmo que ele vai falar aqui é no sentido religioso, da pessoa cumprir atos religiosos. E sendo que o negue-se a si mesmo é você não estar assim, você não está assim, tendo seu interesse acima de tudo, mas você está seguindo o que Yahushua orientou, de estar no pai e no filho. Esse é o negar a si mesmo, entendeu? E seguir Yahushua. É isso que ele diz. Ô pastor, mas nem pelo menos sexta-feira, ou que eu estou habituado com os meus vizinhos, a gente faz um pagodinho assim crente, um hip hop crente, uma coisinha assim. Pastor, nós até só bebemos Skol porque não estufa, o senhor sabe, né? A outra estufa, essa não estufa, então, mas é tudo em oração. A gente pega a cerveja, Senhor, em nome de Jesus. O senhor acha mal? Bem, você que tem que julgar, amado. Você sabe o que é correto. O Senhor da nossa vida, Ele diz, você quer ser, você tem que se negar. E Ele diz, dia a dia. Dia a dia. Olha. Dia a dia, mas não disse siga-me, ele não disse siga-me. Tome o seu madeiro, negue-se a si mesmo dia a dia, tome o seu madeiro e siga-me. Mas isso ele não vai falar, por quê? Porque não interessa a ele as pessoas seguirem a Yahushua, interessa as pessoas seguirem a religião e seguir a ele aqui, ó. Tá certo? Porque seguindo a ele aqui tá bom, porque ele vai receber dinheiro, dízimos e oferta e vai ficar mais rico ainda. É isso que interessa a ele. Agora vocês vejam que ele tá falando assim, de que Jesus é Deus, que está totalmente fora do que está na Escritura,
e está falando atos religiosos. Até agora esse homem não falou nada no Espírito. Até porque o Espírito do Pai não habita nele, porque o Espírito do Pai não habita na mentira. E ele está na mentira. E a própria Escritura diz que nós temos que abandonar a mentira e falar a verdade. O que é abandonar a mentira? Abandonar o caminho da mentira, o caminho do engano. Tá certo? Então, por isso, mas ele não vai falar que o siga-me. Não vai, não vai. Porque aí a Ruth falou bem claro, né? Negue-se a si mesmo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o seu madeiro dia a dia e siga-me. Foi isso que ele disse, mas o siga-me ele não vai falar, vamos ver. Muita gente, a gente não tinha nem forças para... Trabalhou tanto durante a semana, mas diz, Deus, é dia a dia. A vida de um salvo é uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa. Como é que Deus dá força ao cansado, você tira energia, não encontra, não existe, porque é maravilhoso. Diz, veja, ele não falou siga-me. E outra, ele diz a vida de um salvo, ou seja, na cabeça, ele bota na cabeça das pessoas que as pessoas que estão num templo físico, numa religião de preferência evangélica, estão salvos. Isso não é verdade. E a Ruth, ele não morreu para a religião evangélica. Ele não morreu para a religião católica. Ele morreu para toda a humanidade. Para todo aquele que crer nele e que vai a ele. Que não vai numa religião, mas que vai a ele. Tá certo? Mas aqui ele fala, a vida de um salvo é extraordinária, ou seja, porque ele bota aqui, de preferência, a pessoa que vai na Igreja Cristo Vive, ouvir o Miguel Ângelo, que se denomina apóstolo, aí esses sim são salvos. Então vocês vejam que foge totalmente o contrário do que está na Escritura. Porque as pessoas que vão aqui não estão em Arusha, não vão em Arusha, mas estão indo na religião, e estão seguindo a um pastor que não é Yahusha, porque Yahusha é o único pastor. Estão seguindo a um pastor que se diz pastor e que não é pastor. Porque o único pastor é Yahusha. Ele é o bispo e apóstolo de nossas almas. Então esse aqui não é apóstolo. Então vocês vejam que está totalmente contrário do que está na Escritura. E ele não vai falar do seguir, quer ver? Dia a dia, negue, tome a sua cruz e... Sim, cruz é símbolo de quê? Obediência. Opa, peraí. Pastor, mas eu gostaria do evangelho. Peraí. Como é que Deus... Eu disse aqui que ele não ia falar, né? Porque eu não vi esse vídeo, tá, amados? Mas você veja que ele falou, toma sua cruz. Ele falou rápido, vocês reparem bem, olha só. Eu até pensei que ele não ia falar, mas realmente ele não falou, né? Porque ele falou... Ele falou uma coisa tão rápida assim, que não deu nem para entender, veja bem. Dá força ao cansado... Você tira energia, não encontra, não existe, porque é maravilhoso. Diz, dia a dia, negue, tome a sua cruz e... Sim, cruz é símbolo de quê? Obediência. Vocês vejam que ele falou, falou rápido, para a pessoa não pegar, de que a pessoa tem que seguir Yahusha, não a religião. Então, eu até disse que ele não ia falar siga-me, mas ele realmente não falou, né, amados? Porque veja bem, isso aqui ia falar siga-me. Você veja bem como é que ele age, como é que eles são, olha só. Dia a dia, negue, tome a sua cruz e... Sim, cruz é símbolo de quê? Obediência. Não deu nem para entender direito, siga-me. Aí ele diz, cruz é sinal de obedecer. Obedeça o quê? Não obedeça a Yahusha, você seguir a Yahusha, obedecer a ele, conforme ele ensinou e andar no Espírito do Pai. Mas é você obedecer... O que ele está falando? A atos religiosos. Então vocês vejam que foge totalmente do que está na Escritura. Pastor, mas eu gostaria do evangelho assim mais... Uma coisa assim mais simples, mais água com açúcar. Evangelho não existe mais simples com água com açúcar. Este é o evangelho da graça de Deus. O único evangelho. Romanos 6,13, ele diz... E qual é o único evangélico, o único evangelho, Miguel Ângelo? Qual é? O único evangelho é o quê? A sua igreja? Cristo Vive é o único evangelho? Que prega que Jesus é Deus? Esse é o único evangelho? Porque evangelho que eu sei é a promessa. Evangelho é a promessa. E qual é a promessa? A promessa é a vida eterna, escrito em João... Certo? João 10, o próprio Yahusha disse, a promessa é a vida eterna.
E escrito também em 1 João 2,25, a promessa é esta, a vida eterna. E qual é a promessa? A promessa que Yahushua, ele prometeu aos nossos pais Adão e Eva, quando eles pecaram, eles tentaram se matar várias vezes, como está escrito no apócrifo de Adão e Eva. E aí Yahushua disse que em 5.500 ele viria e morreria, né, por Adão e Eva, né, para que eles possam voltar para o paraíso, né, e que toda a descendência dele, a posteridade que cresce também, iria ter vida eterna. Então vocês vejam que a promessa que está na Escritura é a vida eterna. E o que é a promessa? É o Evangelho, que os judeus da ONU, os falsos judeus da ONU, eles colocaram a palavra Evangelho para poder a pessoa não entender. Tanto que se você perguntar para um evangélico, ou então até você mesmo, amado, que é Evangelho, né, se você estiver assistindo o vídeo, se você quiser colocar nos comentários o que é o Evangelho, que os evangélicos não sabem o que é Evangelho. Não sabe. Eu não sabia o que era evangélico. Eu vim saber o que é evangelho depois que eu saí do sistema evangélico. E aí que eu vim saber que evangelho é a promessa. E que eles botaram evangelho justamente para dar cargo para dar esse respaldo a atos religiosos. Que esses falsos judeus da ONU, que são da maçonaria, que fundaram todas as religiões e todas as igrejas que vieram da maçonaria. Tanto é verdade que a pedra fundamental é da maçonaria e as igrejas evangélicas, elas fazem o lançamento da pedra fundamental, como eu já mostrei para vocês em vários vídeos, tá certo? Então, eles não querem que as pessoas saibam que o evangelho é a promessa. Para quê? Para as pessoas continuarem presas no engano da religião, fazendo atos religiosos que o Pai não aceita. Então vocês vejam bem. Vamos voltar aqui para ver o que ele vai falar de Romanos. Simples, mais água com açúcar. Evangelho não existe mais simples com água com açúcar. Este é o evangelho da graça de Deus. O único evangelho. Romanos 6,13. Ele disse: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas Romanos 6,3, vamos lá. Aí você vê que ele vai pegar um monte de versos isolados, né? Para poder dar respaldo a atos religiosos. Romanos 6,3, vamos lá. Que diramos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Esse pecado aqui que ele está falando é religião, amados. Que religião é pecado, porque a pessoa adora ao falso Deus, adultério espiritual, né? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Yahushua, fomos batizados em sua morte? Vocês vejam bem. Batizados aqui, lavar. Esse batismo aqui não existe, eles inventaram essa palavra. O batismo aqui é lavar. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos lavados em Yahushua, somos lavados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, ou seja, por meio do lavar. A fim de que, assim como Yahushua foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, mediante a glória do Pai, vejam, o Pai ressuscitou o Filho. Também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi sacrificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Ou seja, esse escravo do pecado aqui que está falando é da escravidão também, amados. Porque quando a pessoa ela está no engano da religião, ela está no físico. Estando no físico, ela está na carne. Então, a pessoa é escrava do pecado. Mas quando a pessoa ela está no espírito, ela já não está mais sobre a carne, né? A carne não domina mais. Quem domina é o espírito, tá certo? Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Yahushua, cremos que também com ele viveremos,
pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Yahushua não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Yahu. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Yahu em Yahushua. Vocês vejam que o apóstolo está falando vivos para Yahu em Yahushua, está falando do Pai e do Filho. Se o Filho fosse Deus, ele estaria falando mais vivos para Yahu, que é Yahushua, ou vivos para Yahushua, nos faria vivos para Yahu em Yahushua. Aqui está falando mais vivos para Yahu, que é o Pai, em Yahushua, vivos para Yahu, que é no Espírito, estando em Yahushua, porque nós temos que estar em Yahushua. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado. Foi esse aqui que ele falou, né? Aqui, ó. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Yahu, como quem voltou da morte para a vida. Ofereça os membros dos seus corpos a ele como instrumento de justiça. Ofereça-se a Yahu como quem voltou da morte para a vida. Aqui está falando que, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado. Está falando para nós, como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Yahu, ou seja, nós temos que nos oferecer a Yahu como quem voltou da morte para a vida, ou seja, porque Yahu nos ressuscitou o entendimento. Então, nós voltamos da morte para a vida. E ofereça os membros dos seus corpos a ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, ou seja, vocês não estão debaixo da religião, mas debaixo da graça, que lei aqui é religião. Vocês não estão debaixo da religião, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da religião, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que... Nossos cachorros estão chatos hoje, amados. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Yahu, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, ou seja, escravos do pecado o quê? Escravos da lei. Escravos do... cadê? Onde? Mas graças a Yahu, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Aqui o pecado aqui que está falando é escravos do pecado da lei, da religião. Veja, mas graças a Yahu, porque embora vocês tenham sido escravos da religião, passaram a obedecer de coração, ou seja, de entendimento, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Qual foi a forma de ensino que foi transmitida? A forma de ensino que Yahushua nos ensinou a andar no Espírito. É isso que ele está falando. Vocês foram libertados do pecado, ou seja, da lei, do pecado da lei, da religião, e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Certo? A purificação, né? Quando vocês eram escravos do pecado, ou seja, escravos da lei, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Yahu, o fruto que colhem leva à purificação. Quantidade de purificação. E o seu fim é a vida eterna. Veja. De novo ele está falando da vida eterna, que é a promessa. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahu é a vida eterna em Yahushua nosso Senhor. Veja bem, aqui está falando de novo do Pai e do Filho. Mas o dom gratuito de Yahu é a vida eterna, mas é a vida eterna em Yahushua nosso Senhor. É a vida eterna em Yahushua. Então vocês vejam bem, a gente tem que estar em Yahushua para a gente ter a vida eterna e para a gente viver a vida eterna. Vocês vejam bem. Agora vamos ver o que o Miguel Ângelo vai falar aqui, né? Desse versículo. Que ele vai falar de, com certeza, atos religiosos. Vamos lá.
Oferecei-vos a Deus como ressurretos e dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o Senhor nos levantou para que ofereçamos a Ele a nossa vida, os nossos membros, como instrumentos de justiça de Deus, não mais ao pecado. Então, Perfeito, não mais ao pecado, ou seja, não mais é pecado da religião, mas como instrumento vivo a Yahweh, adorando ao Pai em espírito e verdade, sendo templo e não indo mais a templo, não sendo escravo da religião, não ouvindo o líder religioso. Mas ele não vai falar isso, ele vai falar do corpo, mas uma coisa assim mais ligada na religiosidade, mas não que nós somos sacrifícios vivos, né? Para o Pai. Não é isso que ele vai falar. Que nós temos que andar no espírito, né? Como está aqui, veja, vamos lá. Que aqui ele está falando contra a religião, amados. Vamos lá. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, ou seja, a religião, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Yahweh como quem voltou da morte para a vida, ou seja, como quem voltou da morte, que é a religião, que estava morto no entendimento, para a vida, que é no espírito, porque o espírito é vida. E ofereça os membros de seus corpos a ele é quem é Yahweh, como instrumento de justiça. De justiça por quê? Porque ele nos libertou da morte para a vida. Então vocês vejam bem. Mas não é isso que Miguel Ângelo vai falar. Ele vai falar aqui do corpo para que a pessoa possa estar na religião, entendeu? Ali. Ele não vai falar no espírito. Porque até agora esse homem não falou nada no espírito. Pelo contrário, está falando tudo o contrário do que está na escritura. Falando que Jesus é Deus, sendo que Yahushua não é Deus. E falando atos religiosos, a qual o Pai não aceita. Porque como a gente já leu em Atos 17, 24, 25, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco requer nada de nossas mãos. Porque é Ele mesmo que nos dá tudo, o fôlego, o ar e tudo que nós necessitamos. É assim que está na Escritura. Vamos continuar. esta relação de Jesus como Senhor não pode ser ignorada. Eu tenho alguns versículos só para você entender o que é. Então, Yahushua como Senhor, não como Deus. Yahushua é Senhor e não Deus. Não deve ser ignorado. Realmente, Yahushua é nosso Senhor. Mas Ele não é o nosso Deus. Ele não é Deus. Ele não é Deus. Ele é Senhor. É a base da doutrina cristã. Romanos 6,3 diz assim: ou porventura ignorais que todos vós fostes batizados em Cristo na sua morte. Veja bem, a doutrina da base cristã. Qual é a doutrina da base cristã que ele vai falar? Porque a doutrina da base cristã é o quê? Primeiro que não é nem cristão, porque Yahushua ele não é Cristo. Ele não está na religião cristã. Ele não está no cristianismo, né? A doutrina de Yahushua é a gente andar nele e no Pai no Espírito. E isso foi através do sacrifício dele, em que ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte no madeiro. Certo? Mas qual vai ser aqui, né? Como a gente leu. Agora ele está aqui, ó. Ou porventura ignoraste que todos nós fomos lavados em Yahushua. Que fomos lavados em Yahushua. Fomos batizados, fomos lavados na sua morte. Realmente, nós fomos lavados na morte dele, porque através da morte dele é que nós passamos a ter vida. Certo? Mas o que ele vai falar aqui que é a doutrina da vida cristã? O que ele vai falar aqui? Instrumentos de justiça de Deus, não mais ao pecado. Então, esta relação de Jesus como Senhor não pode ser ignorada. Eu tenho alguns versículos só para você entender o que é a base da doutrina cristã. Romanos 6,3 diz assim: ou porventura ignorais que todos vós fostes batizados em Cristo na sua morte. Não pode ignorar. Quando Cristo foi sepultado, eu fui sepultado. Quando Cristo ressuscitou, eu fui ressuscitado. O efeito do sepultamento, do batismo dele, do sepultamento, da morte e da ressurreição estão na minha vida. Não posso ignorar. Versículo 6. Sabendo isto, foi ele crucificado, com ele o nosso velho homem. Tem que saber. Versículo 9. Sabendo... Engraçado, né, amados? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui de novo.
tá? Vou deixar aqui e amanhã eu continuo, porque já vai dar 30 minutos, tá certo? Então vocês vejam que ele vai falar sobre isso, mas para dar respaldo à religião, ao batismo, né? A atos religiosos, sendo que o batismo que o apóstolo está falando é no sacrifício de Arrucho, que nós fomos lavados, né? Quando ele foi morto, né? Ele foi sepultado, nós fomos lavados na sua morte, né? É isso que diz: eu porventura ignorais que todos nós fomos lavados em Yahushua, fomos lavados em Yahushua, fomos lavados em sua morte, mas é lavado na sua morte, né? E ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Ressuscitamos em quê? No entendimento, no espírito. Não é mais no físico, não é mais a visão carnal, mas é no entendimento do Pai, do Espírito. Mas isso Miguel Ângelo não vai falar. Ele vai pegar esses versículos que o apóstolo Shaul, ele falou no espírito, e vai falar tudo no físico, como se fosse espiritual. Porque é isso que esses líderes fazem. Eles botam tudo físico como se fosse espiritual. Por quê? Porque eles não conhecem o que é viver uma vida no espírito. Então, amados, por favor, dê o like no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, acione o sininho. Se vocês não estiverem recebendo notificações, vocês, por favor, clica de novo, né, no sininho e clica de novo para acione todas as notificações, né, porque às vezes o YouTube realmente não está mandando, né, os vídeos. E sejam bem-vindos ao canal, tá certo? E que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.